Olá, me chamo Matheus, trabalho na Edurgues e atuo como membro do comitê gestor do programa de gestão da universidade. Nesse momento, iniciamos o módulo 1 desta capacitação, a instrução normativa da universidade em relação ao programa de gestão. Antes de nós adentrarmos especificamente as questões da norma, faremos um breve resgate, um comparativo sobre o trabalho remoto emergencial que vivemos ao longo da pandemia com a proposta do teletrabalho. Esse comparativo ele se faz necessário porque é muito provável e compreensível que nós acessemos as referências, os modos de trabalho que empregamos no período da pandemia e projetemos isso para o teletrabalho. No entanto, há diferenças importantes entre esses dois modelos, então a gente inicia esse módulo fazendo essa breve comparação. Bem, na primeira coluna aqui desta imagem, a gente verifica algumas características do trabalho remoto emergencial. Ele foi compulsório, né, em função de uma situação de emergência sanitária, e em função disso, ele aconteceu independente da natureza das nossas atividades de trabalho. Todos, em alguma medida, puderam se resguardar em casa para proteger a sua saúde. Então, independente das atividades daquele servidor, daquele cargo poderem ser realizadas de forma remota, esse resguardo ele ocorreu. Da mesma forma, ele aconteceu independente das condições de trabalho ideais em casa, né? Então, equipamentos, internet, um local adequado para se trabalhar, sem ruído, isso não foi levado em consideração. E também, somado a isso, um contexto social que impactou negativamente as condições de trabalho, desde isolamentos familiares, nosso próprio isolamento, as escolas fechadas. Então, um contexto atípico, pandêmico, que resultou muitas vezes em redução dos serviços prestados pela universidade ou do horário de atendimento. Bem, esse contexto, então, ele ocorreu, né, em um cenário de baixo nível de regramentos e controle. No teletrabalho, a gente já percebe diferenças bastante significativas quando a gente acessa a referência do trabalho remoto emergencial. Primeiramente, o teletrabalho, a adesão não é compulsória, ela é facultativa, iniciando pela unidade, pela equipe e pelo servidor, nesse encadeamento. Ele prevê apenas as atividades que são passíveis de serem realizadas de forma remota, por meio de tecnologia e de mensuração. E a adesão do servidor, ela acontece somente se houver condições de trabalho garantidas, né? Ergonomicamente garantidas, tecnologicamente garantidas. A gente vai falar um pouquinho mais disso na sequência. Então, já operamos num contexto de maior estabilidade, né, para a realização das nossas atividades de forma mais contínua, sem tanta instabilidade. E então, por isso, se prevê a manutenção dos serviços prestados e do horário de atendimento da universidade, podendo os serviços serem até ampliados. Nesse sentido, é um contexto em que existem regramentos e controles, tanto no âmbito da universidade, em relação à sua norma, termos de ciência e responsabilidade, avaliações das entregas, regras para garantir a comunicação, que são instituídos tanto pela IN 65, que é a Instrução Normativa do Governo Federal sobre teletrabalho, e que também se refletem na Instrução Normativa da Universidade. Então, feito esse breve comparativo sobre essas duas formas de trabalho, a gente vai agora, então, ir para o conceito de teletrabalho, propriamente dito, que é abordado tanto na instrução do governo federal quanto da universidade. Então, se entende teletrabalho como a modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo servidor pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos, para a execução de atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos e entregas
previamente definidos, e ainda que não configurem trabalho externo. Então, nesses casos, no caso do teletrabalho, dispensado do controle de frequência nos termos dessa instrução normativa. Então, esse é o conceito que aparece na orientação do governo federal e que se reflete como conceito também na instrução normativa da universidade. Então, quando falamos de teletrabalho, falamos de forma mais geral desse conceito. Agora sim, então, adentrando especificamente na norma da universidade. A gente traz aqui aspectos importantes que vale a pena nós destacarmos e aprofundarmos aqui algumas explicações. E claro, né, sempre não substituindo a leitura na íntegra da norma e dos seus anexos. Bem, quanto aos objetivos, então, do programa de gestão na universidade. Ele tem por objetivo oportunizar condições laborais específicas para a execução de determinadas atividades técnico-administrativas, ou seja, não necessariamente dentro dos espaços da universidade. Passa a haver agora outras formas de executar o trabalho, que não nas dependências da URGS. Muitas vezes um local mais adequado em termos de ruído, baixo ruído, né, viabilizando uma maior concentração, por exemplo. Fortalecer os vínculos entre a execução de atividades laborais e os objetivos setoriais e institucionais. Contribuir para a melhoria da motivação e da qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos em educação, exatamente pelo fato de possibilitar novas formas de realizar o trabalho, também numa nova relação de tempo e espaço. Manter e atrair força de trabalho qualificada na e para a universidade, uma vez que se entende que os órgãos que fazem a adesão ao programa de gestão acabam tendo um diferencial, né, para o seu quadro de pessoal. Contribuir para o desenvolvimento profissional e institucional frente às novas tecnologias de informação e comunicação. Então, naturalmente, o quadro se qualifica no trabalho remoto, no sentido de conhecer novas tecnologias, aprimorar o trabalho e, por sua vez, também demandar novos sistemas, aperfeiçoamentos de sistemas que hoje a universidade dispõe. Isso tudo, então, contribui também para um avanço dessa questão no âmbito do trabalho da universidade. E, por fim, provavelmente na soma de todos esses outros objetivos, aprimorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. É um objetivo fundamental do programa de gestão, a qualidade do trabalho realizado. Agora a gente apresenta essa imagem que ela sintetiza as principais etapas do programa de gestão. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a adesão, planejamento do trabalho, execução e avaliação. A adesão, primeiramente, ela passa pela direção da unidade, que vai, então, deliberar se o trabalho remoto, se o teletrabalho, desculpem, ele é interessante, ele é aplicável às atividades daquela unidade, e havendo, então, esse entendimento, se faz a adesão da unidade ao programa. Feito a adesão, as equipes irão, então, deliberar se para as atividades daquela equipe, o teletrabalho ele é viável, é execuível, dentro das características daquela equipe. Lembrando que a adesão da unidade, ela pode ser uma adesão mais genérica, e nesse sentido, deixando a autonomia das equipes aderirem ao programa, ou a adesão da unidade também já pode indicar órgãos auxiliares, órgãos suplementares, setores em que o teletrabalho é possível e outros em que não é. Então, dentro dessa deliberação e da adesão da unidade, as equipes vão fazer sua avaliação sobre, estando aberta a possibilidade para elas, se é adequado para a sua atividade. Em sendo, a equipe, então, faz as combinações devidas e passa, então, para a adesão dos servidores que compõem aquela equipe. Também facultativo. Então, feita a adesão do servidor, que a gente vai depois mostrar no módulo
2 da operacionalização do programa, as etapas no sistema. Feita essa adesão do servidor, a gente passa, então, para as duas outras grandes etapas, que são as etapas que, na verdade, irão nos acompanhar, né, na maior parte do tempo, uma vez feita a adesão, que é o planejamento do trabalho e a sua execução. Essas duas etapas, elas são amparadas pelo um instrumento previsto na instrução normativa e disponível no sistema, que é o plano de trabalho. É lá que o servidor, em conjunto com a chefia, irá pactuar, planejar as atividades que ele irá realizar durante um determinado período do teletrabalho. Finalizado esse período, entra a última etapa. Então, ele planejou, executou, fechou o período do plano, inicia, então, a etapa de avaliação. Essa etapa é realizada pela chefia, onde se avalia as entregas realizadas a partir do plano. A entrega e a qualidade dessas entregas. Esse mecanismo aqui, ele trará subsídios para uma avaliação contínua do programa, tanto no âmbito da equipe, se o programa está funcionando, está cumprindo os objetivos esperados, quanto da própria unidade. Então, essas seriam as grandes etapas do programa de gestão. Agora a gente entra nas regras para adesão ao programa. Então, como público-alvo, né, são servidores técnico-administrativos em educação de uma forma geral na universidade, servidores ocupantes de cargo em comissão, contratados temporários, regidos pela Lei 8745 de 93, que realizam atividades técnico-administrativas. E aí lembramos que a adesão ela é facultativa na unidade, na equipe e para os servidores, dentro dessa cadeia, mas ela sempre ocorrerá em função da conveniência do interesse do trabalho, então ela não se constitui um direito líquido e certo do servidor. Bem, e também no momento da adesão, deverá ser considerado a viabilidade de execução das atividades de forma remota, ou seja, o que daquilo, o que a equipe faz, o que daquilo pode ser realizado de forma remota. Bem, e ainda, obviamente, em consonância com a descrição e escopo do cargo do servidor que adere. Como premissas da norma, a gente traz em azul aqui as premissas, então, sempre para reforçar que são aquelas orientações que devem permear, né, todas as decisões das equipes, o dia a dia do trabalho. Eventualmente não há algo na norma tão explícito que as premissas podem, muitas vezes, ajudar na decisão sobre como proceder diante de determinada dúvida, determinada questão. Então, como premissas, né, importantes no momento da adesão, todos terem ciência que o horário de atendimento que já é praticado na unidade, na modalidade presencial, deve ser mantido. Não pode haver redução do horário de atendimento em função do programa de gestão. Até porque um dos objetivos é a ampliação da qualidade dos serviços. Uma outra questão. Manter ou ampliar os serviços prestados. Não pode haver redução dos serviços prestados. E a adesão, então, ela deve conciliar as necessidades setoriais e institucionais com o interesse do servidor. Por isso, ela é facultativa em todos os âmbitos, né? E dentro daquela cadeia que a gente comentou mais no início. Unidade, equipe e servidor. A adesão de servidores deverá ser precedida de reflexão, discussão e planejamento coletivo das equipes sobre a organização do próprio trabalho, sob coordenação da chefia imediata. Por que isso? É fundamental que esse momento de organização do trabalho, se tenha um momento específico para isso, onde todos possam expor suas ideias, dialogar e chegar a consensos sobre como o trabalho vai se organizar em havendo essa adesão, né, por parte da unidade, setor e equipe, servidores. Então, é possível que nesse momento nós tenhamos equipes que tenham servidores que não façam adesão ao programa ou que não possam fazer adesão ao programa em função da natureza das suas atividades de trabalho e servidores que façam a adesão.
Então, a gente vai trabalhar cada vez mais com um contexto mais complexo de gestão do trabalho, né? Onde é possível que tenhamos equipes em diferentes modalidades de trabalho e dentro do programa de gestão em diferentes regimes. Então, por isso o planejamento precisa ser coletivo, porque às vezes nem todos poderão aderir, mas todos serão afetados, né, por essa nova forma de trabalhar. Então, essa discussão precisa ser bastante coletiva e ter um espaço específico para que ela ocorra. Bem, o participante deve, então, como também condição para adesão, providenciar as estruturas físicas e tecnológicas necessárias, mediante a utilização de equipamentos imobiliários adequados e ergonômicos, bem como assumir os custos referentes à conexão de internet, energia e telefone e outras despesas decorrentes do exercício de suas atribuições. Então, essa é uma premissa que vem do governo federal já na instrução e que ela acaba sendo replicada para a universidade, né? O participante precisa estar ciente disso e garantir que essa contrapartida ela exista. E por isso ele assina um termo de ciência e responsabilidade que inclui essa questão, né, da disponibilidade de estrutura física e tecnológica adequada e outras questões relativas ao programa de gestão. Então, ele deve ter ciência que ele precisa providenciar isso para aderir, e aí então ele assina o termo de ciência e responsabilidade, né, estando ciente das condições do programa e das suas responsabilidades. Bem, como que a universidade se organizou em relação ao programa? A URGS optou por não limitar o número de vagas de servidores que pudessem acessar o programa, dentro daquele público-alvo, né, que a gente comentou mais no início. No entanto, qual é a limitação? É que deve-se atender um quantitativo mínimo de servidores em atividade presencial que garanta a manutenção do horário de atendimento já praticado pela unidade e uma eventual expansão da jornada. Então, não há limitação, desde que se tenha um quantitativo adequado para dar conta daquele volume de trabalho do setor no presencial. Desculpem. Então, havendo isso, não há limitação. Quando, porventura, houver um número de interessados maior, né, e que em alguma medida impossibilitaria atender esse primeiro parágrafo que a gente traz aqui, é possível empregar critérios de priorização de servidores. Bem, nesses casos mais excepcionais, quando a escala ela não está programada de forma satisfatória a atender a demanda, a escala presencial, precisamos de mais pessoas no presencial, bem, é possível fazer priorizações de adesão ao programa. Então, quem seriam, dentre outros critérios, né, priorizados? Servidores com horário especial, seja ele um horário especial do estudante, um servidor que tem horário especial por portar deficiência física, ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Gestantes lactantes durante o período de gestação e amamentação, servidores com mobilidade reduzida e servidores com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descontínuo. E aí lembra-se que, sempre que possível, em não podendo todos aderirem ao mesmo tempo, o dirigente promoverá o revezamento entre os interessados. Bem, agora a gente avança para o regime de execução do trabalho, né, as formas de aderir, em termos de regime, parcial e integral. Bom, com o novo contexto de trabalho trazido a partir da instrução normativa da universidade, a gente vislumbra dois cenários concomitantes. Servidores que não irão aderir ao programa de gestão, portanto, continuarão a realizar as suas atividades de forma 100% presencial. Servidores que irão aderir ao programa de gestão. Aí sim, dentro deste contexto, nós temos dois regimes. O regime de execução parcial, que prevê dias presenciais na semana e dias remotos na semana. Não são turnos, são dias. Bem, e o regime de execução integral,
que aí, nesse caso, contempla 100% dos dias remotos, e aí ele é mais restrito, né? A gente vai ver mais na frente, para situações específicas. O regime parcial, então, ele exige um mínimo de presencialidade de 1 dia por semana. Dispensado do controle de frequência, os dias em que a atividade de trabalho for executada remotamente. Então, entre as premissas aqui, né, em azul, essa é a modalidade padrão para a universidade, o regime parcial. Por que ele é o padrão? Para garantir exatamente a manutenção da presencialidade no atendimento ao usuário e nos serviços prestados à comunidade acadêmica. E, no entanto, a norma também prevê que deve-se priorizar a presencialidade concomitante de no mínimo 25% dos integrantes da equipe na escala de trabalho, a fim de manter o contato entre os servidores e a qualidade das relações humanas. Então, esse percentual, ele é indicado exatamente para não haver uma sobrecarga de quem está no presencial, né, de daqui a pouco estar submetido a um grande volume de atendimentos, e então é importante, né, para garantir a qualidade que já é praticada, e também evitar um trabalho isolado no presencial. Então, as pessoas vão para a universidade trabalhar e, em alguns casos, elas estarão sozinhas, né? Então, a ideia também desse percentual é exatamente estimular que as pessoas se encontrem no trabalho. E também, por isso, um dia mínimo de presencialidade. Então, também é importante as equipes atentarem para isso. É possível que haja escalas, né, onde às vezes 1 ou 2 membros comparecem naquele dia, mas também prevê aquele dia regular em que todos se encontrem, exatamente para preservar a qualidade das relações humanas no trabalho, que é um fator importante, que foi muito discutido na elaboração dessa norma. Então, a universidade tem uma preocupação de que isso não se perca a partir do programa de gestão, que as pessoas continuem se encontrando, fazendo trocas e cultivando esse aspecto fundamental para o trabalho. E agora, por fim, então, o regime integral. Bem, ele ocorre, né, quando a totalidade da jornada de trabalho ela é feita via programa de gestão de forma remota. E aí, todos os dias é dispensado do controle de frequência, ou seja, do ponto eletrônico. Mas, no entanto, como essa não é a modalidade padrão, o regime padrão da URGS, exatamente para a gente atender aqueles outros itens da premissa do slide anterior, o regime integral ele é previsto para alguns casos muito específicos. Então, novamente, para servidores em horário especial, né, servidor estudante, servidor PCD, ou com cônjuge, filho ou dependente com deficiência, servidores que atendam os requisitos de concessão da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, que é a LAC, né, a licença de acompanhamento de cônjuge, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo e sem prejuízo para a URGS. E aí, então, situações excepcionais a esses dois itens anteriores deverão ser autorizadas pelo comitê gestor do programa de gestão, sendo que elas, antes de chegarem para o comitê, devem ter, né, obviamente, a formalização e aprovação no âmbito da chefia imediata, do servidor, que é o requerente, da chefia imediata e do diretor da unidade. Então, o regime integral ele é previsto como uma excepcionalidade. Isso também deriva da instrução normativa do governo federal, adotada pela universidade. E, por fim, então, sobre a convocação para o comparecimento presencial. Então, o participante ele deve atender às convocações para comparecimento à unidade. Convocações são previstas, mesmo no teletrabalho, sempre que a sua presença física for necessária e houver interesse da administração pública. Então, a convocação ela é formalizada pela chefia imediata e ela prevê uma antecedência mínima para o servidor poder se organizar. Então, a antecedência seria de 2 dias úteis para quem está vinculado ao regime parcial e de 4 dias úteis para quem está vinculado ao regime integral. Então, é muito importante também,
Quem eventualmente vier a se vincular ao regime integral precisa estar ciente que pode ser chamado na universidade, pode ser convocado para atividade presencial. Claro que esses prazos, eles não são válidos para uma situação de emergência, que aí a convocação se faz de forma imediata. E aí, claro, a norma traz, né, são situações supervenientes, né, as atividades planejadas e de impacto ao atendimento do trabalho, ou que coloquem em risco a vida, a segurança e o patrimônio, bem como a calamidade pública de comoção interna. Então, nesses casos, a convocação ela ocorre de forma imediata, não fica sujeita a esses prazos aqui mais gerais.